E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou receber meu ex-funcionário, um amigo e uma pessoa que também entende muito de treino e nutrição. E eu vou conversar com ele como meu amigo, mas para vocês, ele é conhecido como Arthur Piccoli, um dos finalistas aí, dos participantes do Big Brother Brasil. E ele vai contar pra gente como foi a preparação dele pré-entrar no Big Brother e o shape que ele tava, e como é difícil manter um shape dentro da casa e muitas outras coisas, assuntos e conversas que vocês com certeza querem saber. Então, com vocês, Arthur Piccoli. Olha você aí de novo, e eu aqui de novo, e João Vitor aqui de novo. E você já viu, provavelmente pelo nome do episódio, que hoje o Piccolindo, que é assim que eu chamo ele, é assim que eu conheço ele, aproveitou para tirar um tempinho e falar com a gente. E eu quero entender tudo e mais um pouco dessa doideira, porque até hoje, a avó dele tá doente pra mim, e é por isso que ele saiu da CFP9, tá? E todo mundo ficou chocado. E eu de Miami depois, não, o Piccoli tá no BBB. Eu, filho da P. Não que ele não tenha me falado, tá? Porque ele deixou claro, a única coisa que faria eu sair da CFP9 seria isso, e eu acho que ou voltar pro futebol. Então, assim, eu saberia que tinha duas coisas que me fariam perder ele, e dito e feito, o FDP conseguiu uma delas. João, seja bem-vindo, você primeiro. Vai ser um prazer hoje matar todas as nossas curiosidades a respeito disso, porque eu tava na operação aqui no Brasil e também fui pego de surpresa, eu lembro muito bem, né, na época do tipo, caraca, como assim? Tava uma incógnita, enfim. Então receba o nosso convidado no elevador e explique pra ele a dinâmica de apresentação. Piccoli, meu querido, que eu posso dar o luxo de dizer que ele já foi o meu colaborador, não vou nem falar funcionário, ele já foi um colaborador. Se você entrasse no elevador comigo com o Marcos, a gente tá no térreo e a gente vai até o 21º. Você teria que dizer quem é Piccoli e o que ele faz. Então, cara, primeiro um prazerzaço estar aqui com vocês, né? Vivemos aí um momento muito importante da minha vida, que foi a mudança de Conduru para o Rio de Janeiro. Vocês fazem parte. E eu, para sempre, vou ser grato, né? Pode ter certeza que eu saí da P9 mentindo, com uma dorzinha no coração muito grande. E eu nunca mais consegui treinar outra box de CrossFit, porque eu sou muito grato a CFP9 e o que vocês fizeram por mim. Mas vamos lá, estamos no primeiro andar. E quem é Arthur Piccoli, né? Agora a galera chama de Arthur Piccoli de Conduru, mas também já foi o Arthur Piccoli da CFP9. E eu sou um cara que hoje trabalho com mídias sociais, trabalho com publicidade, propaganda, e faço aula de inglês, que eu comecei a fazer dentro da P9 também, porque meu sonho é ir nos Estados Unidos. How are you, my friend? É isso. E aí, hoje eu sou um cara feliz porque eu consegui, né, proporcionar coisas para minha família que antes eu não conseguia. Hoje eu consigo estar mais próximo, hoje eu consigo viajar, aproveitar a vida de uma forma diferente, e feliz também por ter voltado para minha rotina de atividade física, que era uma coisa que me deixava muito mal. Então, esse é Arthur Ousada Piccoli ou Arthur Piccoli de Conduru, como vocês preferirem. Então vamos voltar um pouco no tempo para as pessoas entenderem o momento em que eu te achei na mídia social, o momento que a gente começou a trocar ideia, a conversar. Eu lembro claramente de eu te mandar a apostila do Level 1 do CrossFit e falar, tem espaço para você, quero conhecer um pouquinho mais de você, mas você tem que maturar, você precisa de um tempo de maturação. Duas recomendações que eu te faço pega essa apostila, faz dela sua bíblia, e 2, acha um box de CrossFit, porque a melhor forma de aprender CrossFit é treinando CrossFit. O que aconteceu na sua vida depois disso? Qual era o momento que você estava vivenciando? Então, cara, eu conheci a CFP9 através do Lucas Luco, né? Eu via ele, os treinos, acompanhava. Já tinha ouvido falar também, porém, né, como eu era fã dele, eu acompanhava muito ele. E eu vi um boné, eu me apaixonei no boné, eu juntei um dinheiro ali para poder conseguir comprar o boné. Enfim, ali a história toda começou. E um dia à noite, né, eu era chato pra caramba, eu ficava marcando a P9 nas minhas postagens de treino, tipo, tentava, né, chamar a atenção de algum jeito. Ó, tô aqui. Isso. É isso, tipo, quem não é visto não é lembrado. Até que um Perfeito. dia, cara, eu lembro muito bem, eu morava ainda na casa dos meus pais em Conduru,
E já eram umas 10 e pouca da noite e uma mensagem da P9. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu entrei para ver, né? Começamos a conversar sobre isso, recebi a apostila do Level 1. Eu, na época, eu era professor de escola, né? Eu tinha acabado de me formar em licenciatura, trabalhava em projetos sociais e não tinha contato nenhum com a área do esportivo ali, né? Questão do CrossFit. E eu comecei a praticar o CrossFit ali com um pouco de dificuldade, porque a mensalidade era mais cara do que eu estava acostumado a pagar na academia, né? Era mais cara do que eu tinha o meu próprio funcional, então era mais fácil. Então o que que eu pensei? Já que eu vou ter que pagar alguém, eu vou mudar o meu projeto e vou fazer um projeto de CrossFit. Então, o meu projeto social foi criado e foi evoluindo em cima do método do CrossFit ali, o que eu ia aprendendo na apostila do Level 1, né, que eu ia acompanhando a CFP9, e fazia os treinos também de LPO, ginástica, na cidade vizinha, que ficava a 9 quilômetros. Então, não tinha dinheiro para poder ir de ônibus todo dia. Então, dia sim, dia não, eu ia de bicicleta, 9 quilômetros pedalando, treinava duas Saca horas, só. voltava 9 quilômetros. E dia de bicicleta, no outro dia era correndo. Então eu corria 9 quilômetros indo, treinava 1 hora, que aí o treino era menor, e voltava 9 quilômetros correndo de volta. E tenho vários vídeos de amigos meus aí me zoando na beirada da Ele, rodovia, tipo, eu de andando assim, o cara passa bicicleta. de carro e o Piccolo correndo a cidade inteira. É isso, cara. Eu passando de bicicleta, subindo um puta morro assim, e meus amigos no ônibus zoando. Vai lá, trouxa, pedala mesmo, não sei o quê. E isso tudo foi o início da história, né, cara? Foi onde você fez eu virar a chavinha ali. Como você disse, a apostila do Level 1 virou realmente minha Bíblia. Eu aprendi muito ali, eu engoli a apostila, porque era uma vontade que eu tinha muito grande de conhecer pelo menos a CFP9, sabe? Trabalhar na CFP9 eu já via que era uma coisa mais além. Mas era um sonho muito grande e deu certo. Estudei legal. Que E legal. aí, para as pessoas entenderem, isso é porque, óbvio, eu tenho mais intimidade com você, converso, não sei o quanto publicamente você falou sobre isso, mas eu sei que ter travado a sua carreira de futebol profissional foi uma coisa que acabou com você. E eu lembro de você ter me falado, pelo menos através da CFP9, ir para o CrossFit, ir para o Rio de Janeiro, eu consegui voltar a sonhar e projetar um futuro para mim. Mostra para as pessoas qual era o momento psicológico seu nesse. Tive uma lesão no futebol que aconteceu com você e depois criar um novo do tipo, não, o Arthur pode ser feliz de outra forma. É, porque quem mora no interior, cara, quem teve uma realidade muito próxima a mim, nunca me faltou nada, pra deixar bem claro, né? Porque muita gente acha que os perrengues que a gente passa ali é porque falta, mas não é que falta, cara, é porque se a gente botar ali um pouco do investimento que a gente tem, vai faltar ali na frente pra poder fazer as coisas básicas. Então a gente tem que fazer escolhas. Então por isso que eu ia de bicicleta, por isso que eu ia correndo, pra poder sobrar o meu dinheiro pra investir no meu projeto, que eu preferia crescer o meu projeto do que, né, ir de ônibus ou de carro comprar uma moto. Mas, cara, quando eu vim para a CFP9, eu me enxerguei de uma forma diferente porque eu sempre gostei de competir. E durante muito tempo eu não estava fazendo isso mais, né? Porque eu só trabalhava, estudava, gostava do que eu fazia, inclusive gosto. Mas quando eu entro no CrossFit, quando eu vejo aquela galera toda, todo mundo muito grande, todo mundo muito conhecido ali, eu começo a me sentir bem novamente porque eu começo a me desafiar. E foi o sentimento que eu tive na CFP9, sabe? De estar me desafiando, de competir com as pessoas, competir comigo mesmo, que é meu maior problema. Eu não suporto meus erros, os meus erros acabam comigo, assim, Gente, você não muito, tem noção, tá? muito. Aí é você mais honesto do que ele mesmo. O Pior bicho que eu. perfeccionista. É do tipo, a gente falou pra ele, olha, na CFP9 você tem que saber o nome de todo cliente. Sei lá, eu diria que Sabia em tudo. uma semana ele sabia e falava. Eu entrei, eu falei, não, não é possível isso. Todo mundo só vinha me falar, olha, tem que contratar, esse menino é incrível, esse menino... A gente já tá contratado, primeiro, não precisa falar isso. Mas o quão ele não aceitava errar ou Legal. decepcionar alguém, é uma coisa que eu lembro muito isso dele. Cara, eu lembro até hoje a pressão que eu tive, que eu senti, porque vocês sabem, né, cara? Marcos, João, Sami, né? São pessoas que. Não é porque o JP ficava mais a questão ali do digital, né? A gente não Aham. tinha tanto ele como a figura do treino. Mas vocês três ali, cara, vocês representam, né, muito pra galera do esporte. E pra quem é aluno da CFP9, a gente chegava lá, como professor, piorou muito.
porque eu ficava assim, meu Deus, será que o Marcos vem hoje? Caramba, a Samantha vai fazer minha aula. E aí o Marcos, de repente, aparece e fala, cara, eu não tinha nem uniforme na época, eu tinha aquele meu tênis branco só, que a galera falava que era Lembro. botina, horroroso. E aí o Marcos chega pra mim e fala, cara, primeira coisa, você tem que saber o nome dos clientes. E aí eu fui pro meu lado comunicativo, né? Já tinha feito um curso de 6 meses de oratória, então falar eu sabia me expressar bem, eu só era um pouco tímido, mas fui para esse lado mais social aí. E eu lembro uma aula que tinha corrida, tinha uma corrida de 200 metros, então ia até na catraca da barrinha e voltava. Uhum. Isso. E o Marcos falou: você vai ficar aqui do meu lado na porta, todo mundo que for saindo e chegando, você vai falar o nome da galera. Cara, e ali eu vi que eu tava realmente já na família da Ele CFP9, porque eu gabaritou a sabia o porra. nome. E eu não sabia porque eu Aí você gravei, ganhou o tipo, é porque eu Marcos. conhecia. É, pô, porque eu conhecia os alunos, né? Me aproximei deles, virei amigo de muitos ali. Então eu entendi o que que a CFP9 queria de mim, sabe? Não era que eu gravasse, que eu desse simplesmente aula pra galera. Eles queriam que me ensinar o que que era o CFP9. E nesse período eu aprendi pra caramba, cara. Depois eu comecei a dar minha aula, que até então só acompanhava. Quanto Ó, tempo foi a Piccoli total de CFP9? Cara, eu vim pro Rio dia 24 de junho de 2019. E eu saí início de novembro de 2020. Então foi um ano Um e ano e 3, 4 meio, meses. Um quase. ano e então meio vamos quase, falar é. sobre esse momento agora seu de saída. Eu sei que Big Brother sempre foi um sonho pra você. Você nunca deixou, nunca escondeu isso, falou isso pra mim, Mas falou isso pra mas calma, Sá. me conta melhor isso. Tipo, Ele como que falou assim, ele na sempre lata, falava, na eu lata. quero participar Se do eu Big for Brother. sair, o que me faria sair seria o BBB. Tipo, ele falou assim, na lata, ele nunca escondeu. E aí você sempre aplicava, Piccoli? Tipo, todo ano você fazia a inscrição? Porque lembra do Alan, aquele meu amigo Lembro. de Penápolis? Teve um ano que a gente fez a inscrição dele. Aham. Só que você tem que mandar vídeo, você tem que fazer uma É bizarro. caralhada Porra, é de o maior coisa. programa do Brasil, onde o holofote... Eles não vão colocar qualquer um lá dentro. E aí, como é que era isso? Você fazia. O ano da CFP9 foi o primeiro ano ou não? Você já estava acostumado? Ah, não, isso daí eu já sei fazer. Então, cara, eu me inscrevi 5 vezes ao total. Em 2016, aí eu vim até pro Rio, fiz uma seletiva presencial. Mas, tipo assim, eu sabia que eu não ia ser chamado, eu era um moleque ali. E graças a Deus não fui chamado, porque eu precisava aprender muita coisa ainda. E na CFP9, vocês vão lembrar disso, a gente estava trabalhando online, então eu estava em Oh, Conduru yeah. e eu não estava mais dando aula de personal. Então a única coisa que eu tinha que me salvava era o salário da CFP9. Que, pô, vocês foram, isso aí eu falo por todos os professores, foi incrível vocês conseguirem manter, né, com toda a organização financeira da empresa, o salário dos professores, porque foi uma responsabilidade que mostrou pra gente que realmente vocês faziam o que vocês falavam que era CFP9, né, que era se preocupar com o próximo. Vocês podiam muito bem justificar isso com uma redução de salário, alguma coisa, e isso não aconteceu, isso segurou muito a onda. E quando eu volto para o Rio de Janeiro, que a gente estava na iminência ali de voltar da aula presencial, minha amiga me manda assim, cara, reabriu as inscrições, mais um dia para o Rio de Janeiro. E eu tinha ido na Barrinha treinar, cheguei em casa do jeito que eu tava de regata, largado, Tava eu já tava com com a cabeça shape do caralho. raspada. Você já tava com shape bom. Tava, não, já tava com shape legal. Só que, pô, eu tinha acabado de chegar do treino, tinha raspado a cabeça, porque no desafio online, lembra que eu descolori o cabelo, que deu Ah, é 211 verdade. pessoas? Isso, na aula, e eu fiquei careca depois. E eu tava careca no vídeo, foi uma loucura. Fiz um vídeo, sentei e falei, gente, tô quebrado, ó, perdi meus alunos de personal, não sei se vai dar certo, enfim, falei como que tava a realidade da minha vida. E aí fui chamado, né? E o processo foi todo online, justamente pelo fato da pandemia ainda estar rolando. E dessa vez deu certo, cara. Eu tenho certeza que o lifestyle que eu passei a ter na CFP9, a questão das idas à praia, que era uma coisa que eu não tinha costume, né? É, E o Marcos me cobrava isso, falava, cara, vai viver total. o Rio de Janeiro. A gente foi no Arpoador, lembra que a gente foi lá pular um Lembro. dia? Então, pô, foram coisas que eu tenho certeza que influenciaram muito na decisão ali da produção e me levar pro Big Brother, cara. Porque minha vida até então era uma vida muito comum, né? E quando eu venho para o Rio de Janeiro, apesar de já ter história no futebol, de sair muito jovem, morar muitos anos fora de casa, passar perrengue, a minha história ficou interessante no Rio de Janeiro, sabe?
Eu E aí, como é evoluí que como foi isso, pessoa, Chico? então foi massa. Conta pra gente, do tipo, beleza, você fez essa inscrição, como é que você recebeu essa resposta? Por e-mail, por ligação? Como que acontece isso? Cara, essa daí eu vou tomar esporro do Marcos, eu acho, porque tava Ih, eu nem eu e sei. tava eu e Matheus Class dando aula na P9. Era uma aula de endurance, isso aí, numa quinta-feira, se eu não me engano. E aí chega, meu telefone tava na recepção carregando, né? Não gostava de ficar com o Porque telefone ali não durante a pode aula, telefone Fone. junto com o professor da P9. Já sei até o exato. esporro. Só que aí já tava a situação seguinte, eu já tava na possibilidade de estar recebendo alguma coisa. Eu falava, ai meu Deus. Aí eu fiz o quê? Juntei R$ 1.000, comprei um relógio que chegava a notificação. Na Ah! época eu não tinha dinheiro. Ai meu Deus. Comprei usado o relógio para poder ficar ali de olho. Aí o que que aconteceu? O celular tava com a Dani na recepção e de repente meu telefone, né, tocando no relógio com o número 21. E eu não sabia quem era. Aí, de repente, chega um SMS. Arthur, precisamos falar com você, fulano. Aí eu, meu Deus. Aí começou a me dar dor de barriga no Coração. meio da aula. Eu falei, meu Deus do céu. Matheus, vem cá que eu preciso de você, cara. Aí eu fui, Matheus foi dar aula no meu lugar. Tinha poucos alunos, assim, né, para uma aula de endurance. Era um Aham. dia que não tava com tempo Já muito bom no Rio, justificando, né? trânsito. Tipo, não, não Muito fui o mau bonzinho. professor, por favor. É, não, não, eu tinha muito medo de errar com a galera, eu não gostava. E aí não tinha novato e tal, tava muito tranquilo. O Matheus foi, seguiu a aula, eu fui lá pra fora, fiquei no telefone resolvendo a minha vida e depois voltei pra dar aula. Isso aí foi tranquilo, desde as outras aulas da noite, Com a né? cabeça Mas lá longe. já com um primeiro encontro marcado com eles, né? Então minha cabeça já tava muito longe realmente, assim, tipo, né, pra dias e dias à frente. E aí, Mas foi quando dessa entrou em forma. cadeira elétrica, tipo, qual foi a pergunta que mais travou? Ou, pra quem não sabe, gente, você fica no meio de Cadeira uma elétrica. cadeira e tem um bando de holofote pra você e eles ficam em formato de U Aonde isso, gente? jogando perguntas pra você Antes de você antes entrar? de você entrar. Você já tá sendo gravado e eles fazem questão, não sei se foi assim com você, mas de ser o mais escroto possível e fazer perguntas mais na lata, até pra tirar o seu melhor e o seu pior. É, foi assim com você e colocaram você na chincha? Como foi? Ou foi mais tranquilo? Ah, colocaram, cara, mas eu tenho um poder de sair bem das Você situações. tem mesmo. Eu tô numa saia justa ali, uma situação meio complicada, uma coisa que tá me apertando, e eu consigo sair tranquilo, sem precisar ser grosso, e eu acho que isso aí também me ajudou. Mas eu acho que a pergunta mais. Porque eu mandei muitas coisas pra eles, né? Muitos materiais, e enfim, que eles me pediam assim. Muitos vídeos em festas, então tinha muito vídeo tipo de pegação, Aham. enfim, de bagunça. E aí a pergunta que mais me pegou assim foi algo relacionado do tipo, ah, e você vai entrar no programa, você é o hétero top, vai pegar alguém, tipo, aí eu, meu Deus. Eu fujo muito desse estereótipo porque eu acredito que eu sou muito mais do que isso, sabe? A minha história, a minha trajetória, as coisas que eu faço para poder evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, me levam muito além do que ser analisado ou ser avaliado pelo meu estereótipo. Então eu fujo muito disso. E aí lá na hora eu falei, ah, cara, eu gosto muito de sentir, né, de ter o feeling da situação e se for pra rolar alguma coisa vai rolar, não tem segredo, mas eu não gosto de ser taxado dessa forma. Então eu saí numa boa sem ser Super. sem ser rude e grosso. Gente, Legal. eu lembro, Nossa, muitos anos atrás eu ia eu espirrar participei muito fácil disso. e o Boninho chegou pra mim e falou assim: foi muito engraçado. A primeira minha cadeira. Quantos você fez? Você fez só uma vez ou você foi de novo? Fiz Duas, duas. igual eu. Ele chegou e falou assim: você é um puta de um playboy. Naquela época eu ganhava R$ 6.000. Ele, você ganha R$ 6.000, tá trabalhando como gerente de marketing, sai daqui, você não precisa ficar aqui. E aí você? Aí eu virei e falei assim, eu fiquei tão irritado, eu falei, eu ganho muito? Olha quem tá falando, você ganha muito mais do que eu. E se você trouxe eu até aqui, você vai falar comigo sim. Aí eu acho que já viu como era meu. Eu fiquei Esse puto cara na não hora. dá. Quem que é esse cara falando? E você não vê direito quem tá atrás da luz, porque a luz é muito forte no seu olho. Eu, não, vamos resolver isso aqui. Eu, porra, saí do meu emprego, tava lá, tive que dar desculpa, vim até aqui pra você falar pra mim que eu sou playboy e que. Não, senhor, mas tudo bem. Agora eu quero entender um pouquinho, beleza? Você estava na iminência de saber que isso podia acontecer. O que mudou, virou a chave, porque eu vi o seu corpo e a sua dedicação aos treinos e ao bronzeado
dá um 360 bizarro antes de você entrar. E a única coisa que eu e o João notava era isso. Tanto é que o João Vitor me enviou uma foto sua que você tá com uma bermuda vermelha mais baixa na frente do espelho, no espelho redondo, e falando... Quantas miligramas ele tá por semana? Falou assim pra mim. Aí eu falei, caralho, nem eu tinha visto essa foto. O Piccoli tá foda. Eu falei, ele tá máquina. Então, o que você fez? Qual foi a preparação? E o que você colocou? Óbvio que você tinha um objetivo maior na cabeça, que era um sonho seu. Mas em relação a treino e dieta, tenta dar uma ideia para as pessoas da sua rotina. Então, como eu falei, a gente tinha voltado para o Rio, né? Os professores que tinham viajado, que estavam dando aula online, para a gente poder voltar presencial. E vocês sabem, né? A gente volta da aula de personal, então, poxa, eu morava longe da Barrinha, longe entre aspas, mas de ônibus tudo fica longe aqui no Rio. Então, ficava complicado ter 2 horinhas de distância eu ir em casa. Então, o que eu fazia? Eu já estava tendo uma rotina ali, que por estar ali dentro, eu estava fazendo cerca de 3 a 4 horas de treino por dia. Porque eu ia e agachava. Aí eu dava uma aula de personal. Aí eu ia, fazia outra coisa. Então o meu treino estava ficando muito, né, picotado ali durante o dia. Então a gente tinha que trazer muitas marmitinhas para a CFP9 também. A gente trazia o nosso ovinho, nossa batatinha, nosso pão integral. Mas nossa você ricota. mudou para aquele momento sua alimentação? Você já começou tipo uma coisa mais focada, um projeto ou não? Não, até porque quando eu vim para a CFP9, a gente pega muito essa questão, a gente, né, absorve ali das pessoas que estão ao nosso em volta ali, que, poxa, o cafezinho, por exemplo, eu amo café com açúcar. Isso é uma coisa que eu não consigo tirar, sabe? Eu gosto de tomar o café ali docinho e tal. E na CFP9 eu tomava sem problema algum o café sem açúcar, porque eu já tinha me, né, acostumado ali. E isso já era uma mudança, porque a gente toma muito café quando a gente dá aula, né? Todo mundo ali é viciado no cafezinho no horário de escritório, no horário off. Então eu já estava com uma rotina legal de alimentação, estava me cuidando melhor, né? Para poder chegar aos pés aí dos reis da CFP9, né, cara? Que tem o shape e o bronzeado. Eu fiz até tatuagem pra ficar igual vocês, tá maluco. E aí, cara, isso aí é muito curioso, porque todo mundo acha também que eu comecei a treinar e me alimentar visando o Big Brother. Não, eu já estava no meio de um processo, né? Até porque a gente já estava fazendo os desafios online, que pô, a gente teve o Xiaofun, cara, num desafio online com a gente, se vocês lembram. Né? Então, era uma parada que a gente não queria perder, a gente queria Vocês eram expostos, né, o tempo inteiro já não tinha como. Mas eu lembro que você já tinha um corpo maneiro, eu lembro de você sempre ser muito humilde, do tipo, João, eu não tenho uma vivência como eu gostaria, eu tô aqui pra aprender. Eu lembro desse traço do tipo, eu quero melhorar. E eu lembro de você evoluindo muito rápido. Mas uma coisa você sempre teve um corpo maneiro. Mas antes de você entrar, você deu um boom bizarro. Era do tipo... Foi assim, nítido. Você já era bem, mas você ficou do tipo máquina, igual o Max falou. No tanto que, beleza, eu sei reconhecer um corpo maneiro de um corpo extraordinário. O que você acha que... Não, você acha que foi o volume de treino mesmo? Tipo, porque isso é muito bom, né? Você vai e agacha, depois você vai e faz um odd. Se eu não me engano, corrija aí, Piccoli, clean 140, eu não sei quanto tava o seu snatch. Tipo, você tava trabalhando com cargas altas. As cargas subiram. Eu comecei a fazer muita planilha, né, cara? Depois que o Taveira entrou na P9, ele começou a me auxiliar muito nisso. Eu auxiliava ele nos processos de aula e ele me auxiliava muito na questão de treino. Por quê? A questão que muita gente não sabe. Eu ia disputar o Carioca Game. Ah, é verdade. Entendeu? Você estava se preparando. Eu ia entrar no RX e eu ia entrar pra ganhar, meu irmão. Não ia ter... Eu tava fazendo Power Clean com 142 quilos e tá tudo bem. Uhum. Então eu queria entrar pra ganhar o Carioca. E aí eu fui e machuquei o ombro justamente num treino, numa bobeira minha. E acabou que o Carioca daquele ano caiu também. Não teve o Carioca em 2020, no final do ano. Então eu tava me preparando pra competição. E aí o Big Brother entrou no meio. Eu falei, opa, eu preciso manter o shape agora que não vai ter competição. Então eu tive que fazer fisioterapia e recuperar o tempo perdido durante 3 semanas que eu fiquei praticamente imobilizado ali, de tipo, olha, quietinho. Então me deu um boom muito grande, assim, falar, pô, eu não posso perder 6 meses de trabalho porque eu machuquei o ombro, agora eu vou pro BBB. E aí... Então foi uma...
E aí, como é que foi isso, Piccoli? Você entrou com um puta shape, do tipo, beleza, entrei na casa. Como é que foi, especificamente, esse sentimento do tipo, caralho, fudeu, como é que eu vou treinar aqui? Porque eu não vou ter a mesma... Passou pela sua cabeça, que eu não sei nem se passou. Eu e você somos malucos, Eu né, iria João? pensar isso na hora, Isso do aí, eu e tipo, você. fudeu, eu não vou conseguir treinar aqui, o que que eu vou fazer? Ou você tava tão absorvido pela atmosfera que você não conseguiu nem pensar nisso? Ou se a atmosfera Cara, então, te denegriu do tipo, foda-se, nem precisa pensar nisso, você precisa ficar aqui. Não gasta energia com isso. então, né? 1,5 milhão sempre vem na frente de tudo. Total. Então, primeira semana, treinei todo dia. Segunda a segunda, brinquei ali, tava imune, não tava nem aí. Você conseguiu Segunda comer, semana. chega nessa primeira semana, por exemplo, tem como comer bem lá? Eu não tenho noção disso. Como é que é isso? Então, tem porque as provas do líder são na quinta-feira, então a gente entrou na segunda. Aí na segunda-feira eu fui para aquele loftzinho que a gente ficou separado, os 6 imunes, e no outro dia, na terça-feira, que a gente entrou na casa. Então, no loft tinha comida e a prova do líder só foi na quinta. Então, na quinta-feira, que depois que tem a prova do líder, você separa VIP e Xepa. E ali na primeira semana eu fui pra Xepa. Só que, pô, ainda tava ali, né, com a reserva de glicogênio maneira, né, tinha comido bem. Então tava tranquilo. A primeira semana não foi desculpa. Treinei, eu e Bill, a gente fez lá a gente fez um Murphy um dia lá, dividido. Caraca. Fizemos vários treinos legais, porque o Bill também era, né, do CrossFit aí. Aham. E um animava o outro, né? Quando o outro tava meio pra baixo, falava, pô, vamos treinar lá, cara. Então um corria, o outro agachava, enfim. E aí, na segunda semana eu fui líder. E aí, no quarto do líder tem um gorozinho, a hora que você quer ali na geladeira, uma cervejinha, que eu gosto muito, nas horas vagas. E aí, isso começou a pesar. Come muito, porque, opa, será que semana que vem eu vou estar na xepa ou vou estar no VIP? Mas quando E você aí diz, você vai. Arthur, quando você tá na xepa, é porque, do tipo, quais são os tipos de comida? Como, por exemplo, quando você falou, quando eu tava ali no loft antes de entrar, de segunda e terça, tinha comida. É comida o quê? Empacotada ou é um rango que eles servem rango legal, assim? Quem não tem vontade de comer um sonho de valsa ou um Twix depois do almoço? Eu tenho, sempre, vou te falar a verdade. Só que eu tava olhando aqui no meu celular, 50 gramas, aquele Twixinho, pequenininho, são 250 calorias que você vai jogar pra dentro do seu corpo. 13 gramas de gordura e 2 gramas de proteína. Agora eu vou te dar a sua salvação. Você pode ter uma opção como essa aqui da Bolt, que é uma barrinha pequenininha também, que é só para matar a sua vontade de doce. Porém, você não vai estragar todo o almoço que você acertou. Vou te falar aqui, em 40 gramas disso, você vai ter apenas 140 calorias, ou seja, 100 calorias a menos. 13 gramas de carboidrato, contra 13 lá, tudo bem. Porém, aqui você não vai ter quase nada de gordura e 12 gramas de proteína, que, sinceramente, essa é a maior falha das pessoas na hora do seu almoço, que é, vou comer um pouquinho só de franguinho. Então, assim, se você quer uma opção saudável e que não vai estragar o seu almoço, Bold pequenininha é a opção que eu recomendo para você. Não, não. Você tem que fazer mesmo. O pacote de arroz. Enfim, Tá. você não tem comida pronta. As comidas prontas apenas um dia de festa ali e tal, que você, no resto, tem que preparar. E na xepa, cara, por exemplo, eu sou do interior, então eu sou acostumado com esse tipo de coisa, mas as proteínas, ovo, só que, vamos lá, eu tava com 102 quilos, um percentual de gordura em 7,2 quando eu entrei no Big Brother, e comer um ovo por dia. Nossa. Você não podia comer mais. Não, porque eu tinha 7 ovos por semana. Então, se eu comesse Que tudo, isso? eu ficaria sem nos outros dias. Eu tava comendo É um na déficit base da minha dieta. calórico absurdo. Eu nunca iria pro Big Brother. É pra deixar a pessoa nervosa, Mano, óbvio. Você chegou a ter muito. mudança de humor, ficar puto, ver, tipo, caraca, eu tô com fome. Claro, pô, eu chorei, cara, por causa de comida. Teve uma semana que eu tava numa prova do anjo, e aí, tipo assim, quem ganha a prova do anjo e te coloca no monstro, se você tiver no VIP, né, que é onde é a parte boa, você vai pra xepa. E aí eu perdi a prova do monstro lá, que era um negócio de rodar, fiquei muito tonto, desci correndo, cara, pra fazer um puta bifezão assim, pra comer, porque eu tava com muita fome, e eu já sabia que eu ia rodar, porque quem ficou lá em cima ia me botar no monstro porque não gostava de mim.
E aí no meio, cara, quando eu termino o bife, que eu coloco o primeiro pedaço na boca, o Thiago, Arthur, pra sala agora, não come. Aí eu tive que deixar, e aí eu fui pra xepa, né? Recebi o monstro, o castigo do monstro, fui pra xepa. Quando eu abro a geladeira, tinha uma cabeça de repolho, uma margarina, né? Uma mantegona, e tinha mais alguma coisa, cara. Repolho, margarina, e eu acho que 2 bananas da terra, um negócio assim, pra 4 pessoas comerem, cara. Aquilo ali me deixou muito mal, porque não tinha nada pra comer. E aí eles foram e mandaram uma cesta básica pra gente, com arroz, com as paradas básicas que precisava. Porque aqui fora o pessoal começou a falar, isso não é entretenimento, pô, a galera tá passando fome lá. Óbvio. Doideira. E aí, em que momento você começa, por exemplo, beleza, o jogo começa a andar, você começa a ler as pessoas, entender o que tá acontecendo. Em que momento você conseguiu voltar e falar, caraca, eu tô ficando gordo, tá mudando o meu corpo. Em que momento você teve essa consciência? Ou não teve? Então, foi na 5ª semana, se eu não me engano, numa prova eu machuquei o ombro, de novo. Lembro. E eu precisei ir pro hospital e tal, deu um maior rolê. E eu precisei ficar mais 3 semanas imobilizado no Big Brother. Então ali eu não tinha como fazer atividade física nem se eu quisesse. E isso aí me pegou muito. Até então eu tentava treinar 3 vezes na semana, fazer alguma coisa. Mas depois disso me cortou total, porque eu não podia entrar na piscina, eu não podia nadar mais, que era coisa que eu tava fazendo. E isso aí me deixou bem chateado. Pô, ficava fazendo handstand walk o dia todo no quintal. E isso eu não mostrava aqui fora. Ficava andando lá, pô, e tal. Mas eu sei que foi bem complicado quando eu comecei a me enxergar de uma forma que eu nunca me enxerguei. Opa, cara, eu tô incomodado, hein? Eu ficava de lado pra alguma coisa assim. Só que lá dentro a gente não vê tanto, né? A gente se vê no espelho, mas a gente não Você se vê vê no tanto espelho as pra mudanças caralho, do nosso né? corpo. É espelho pra Só tudo quanto é que lado. não sei como que vocês acham, né? Mas, por exemplo, eu, Arthur, eu não consigo ver as mudanças no meu corpo com tanta facilidade, porque eu me vejo toda hora ali, né? Tipo, as pessoas estranham mais de fora do que a gente ali vendo propriamente. Mas eu estranhei muito quando eu saí e vi as imagens do Big Brother, cara. Aquilo ali me deixou numa bad terrível. Você ainda tinha uma imagem, uma percepção sua diferente. Eu ainda me Cara, olhava, pô, tô bem, né? Eu forçava Bem ali, pra ainda caralho. tinha um negocinho. Mas quando eu saio do Big Brother e eu vejo os vídeos, cara, eu falo, meu Deus, o que que eu virei, cara? Não Foda, conseguia hein? mais me reconhecer como quem eu era, sabe? Isso aí foi muito ruim, isso mexeu muito com a minha cabeça. Mas E para é, terminar ainda então o período Big Brother, aí a gente entra no período pós-Big Brother. Na sua edição teve milhões de coisas polêmicas que aconteceram. Teve a maior, vamos dizer, máquina de marketing que a gente já conheceu, que foi a Juliette. E teve também a maior vilã do Big Brother, com maior índice de rejeição, que foi a Carol Conká. eu não faço ideia dessas... Juliette, você falou, tipo, se eu só ver essa sei pessoa na rua, eu não porque faço a era mínima ideia. ele, porque era ele. Então Mas foi... depois que ele saiu, Foi uma edição que eu tava junto, eu tava acompanhando. A sua percepção em relação a o que a edição mostrou e a edição fez aparecer e o que realmente tinha lá, bate, condiz, ou você acha que houve realmente manipulação. muita edição? Não é manipulação, mas é edição. Ou você Manipulação, teve uma porra. sensação igual? Não, tem sim a questão da edição, cara, porque como eu penso, né? Eu assistia sempre o BBB ali por alto, algumas edições assisti muito, a de 2020, que começou a pandemia, enfim, a gente tava muito em casa. Mas, cara, tem a edição, sim. Eles mostram, eles criam um roteiro, uma novela em cima dos seus atos. Porém, você fez. Total. Então você é responsável pelas coisas que eles vão mostrar. Se eles vão mostrar as coisas boas ou ruins, aí já não cabe mais a gente. Mas eu sou muito tranquilo porque as coisas que eu fiz, as coisas que eu faço, eu falo, mano, eu fiz, é isso. Se eu tiver que pagar o preço pelas coisas que eu fiz, eu vou pagar sem problema algum, mas eu não vou me esconder, sabe? Mas rola sim essa questão da forma que eles enxergam melhor. Cara, é um produto. O Big Brother é o maior produto da Rede Globo. E eles não estão errados em querer mostrar uma história que vai render mais. Pô, e se me vendesse como cara bonzinho, eu não sou o cara bonzinho. Eu sou um cara bom, mas que erra, que é imperfeito pra caramba, que xinga quando tá com raiva, que é explosivo, que se arrepende. Então eles preferiram vender esse meu lado como vilão, né? Do que o meu lado bonzinho, que era quando eu era a maioria do tempo, né? Com o Projota, com os meus amigos ali dentro.
e pra eles foi mais interessante vender essa parte ali do Arthur mais bad boy, mais louco, que eu nunca fui, e que lá dentro eu me tornei por conta da pressão e da circunstância ali do jogo. Mas você consegue ter alguma percepção da temperatura externa, assim? Como é que você sabia que eles estavam pintando essa Zero. imagem sua? Não, né? Você não tem noção, só depois quando Não. você sai. Não, a noção que eu tive foi quando eu saí, cara, que Ah, vieram, tá. né? Todo mundo veio me explicar muita coisa. Falar, ó, você errou nisso e nisso, acertou nisso e naquilo, deu a volta por cima. Porque lá dentro, cara, não é à toa que eu votei na Juliette, pô. Botei a Juliette direto no paredão como líder. A Juliette era adorada, cara. E eu não tinha nada contra a Juliette, só que o nosso jogo era totalmente diferente. A gente se alfinetava, a gente brigava, tipo briga de irmão, tá ligado? Aham. Que briga e depois tá junto, se abraçando, dança e bebe junto e se declara e chora. E não dá pra sentir. Lá dentro você tem que agir com o que você tá vendo e ouvindo. Por exemplo, Que tá doideira. eu e João na piscina falando mal do Marcos, só que o Marcos tá no quarto dormindo. E aí, à noite, na hora que o Marcos for votar, ele vai e vota na Sami, que não falou mal dele. E aí o Uhum. público aqui fora vai chegar e falar: mano, mas o João e o Arthur falaram mal dele, ele votou na Samantha. Então, tem essa situação. O público Aham. não consegue enxergar que a gente não vê e escuta tudo. Todo mundo acha que lá dentro tem roteiro, mas não é, Verdade. cara. O jogo é realmente de verdade. Te trancou lá, te deu água e vontade de brigar e mais nada. Vai brigar, vai tretar, e é o Caraca. que você tem por 100 dias. Eu fiquei 93 dias, mano, no programa. Meu De Deus do 100, imagina, céu. doideira, ele foi até o final. E aí, vamos lá, saiu, a vida mudou completamente, todo mundo quer falar com você, você tem que absorver tudo que aconteceu, e, pô, você tá do nada do lado de todas as pessoas que você sempre sonhou estar, a galera do futebol, sabe quem é você, não só sabe como você começa a fazer alguns projetos pro time do teu peito, do teu coração, vários sonhos realizados. Como isso muda na sua dinâmica do tipo, eu vi você tendo dificuldade e até batalhando com isso de manter a forma, tentar segurar a bebida, a festa, mas é difícil porque o prato tá estendido para você. Como é que foi essa batalha interna e como tem sido tentar recuperar o Piccoli que sabe que, pô, não, atividade física, alimentação saudável, relacionamento humano são bases minhas e eu quero manter isso. Então, eu nunca tive muito convite pra festa, eu nunca fui o cara mais popular ali entre meus amigos, né? Na minha realidade, antes de vir pro Rio. E no Rio eu era um cara que eu não gostava muito de sair, né? Eu preferia ficar na minha porque tinha meu compromisso, eu sempre tive muita dificuldade de acordar. Então, se eu fosse dormir tarde, eu não ia conseguir acordar cedo, eu ia trabalhar mal, então eu sempre botei meus compromissos à frente. A primeira noite que eu passei no Big Brother, sozinho, sozinho. Primeiro que eu fiquei mais de uma semana. Eu saí na terça, eu fui conseguir dormir na quarta ou na quinta da outra semana. Eu fiquei virado, Caraca. eu não conseguia toda noite bebendo. E na primeira noite que eu fiquei sozinho em casa, isso aí eu acho que eu nem conversei com minha mãe, com minhas irmãs, né? Que foi quando elas foram embora pra Conduru e eu fiquei no Rio. Cara, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar e ver as coisas que as pessoas estavam apontando o dedo pra mim. Teve uma noite que eu sozinho eu tomei 15 cervejas, tipo, Meu fiquei na Deus. varanda da minha casa, quando eu vi era 7 horas da manhã, o dia já tinha amanhecido, eu tava bêbado e eu falei, cara, e aí lendo coisa na internet, aquilo me deixando muito mal. Você entrando num Enfim, ciclo, né? um ciclo totalmente vicioso, onde quando eu bebia, eu tava bem, tipo, e aí quando eu Anestesiava. parava de beber, vinha o problema. Então eu comecei a ter esse problema até aí com álcool, cara, em relação à compulsividade, vou beber que eu vou esquecer os problemas. E muita festa pra ir, muitos convites de pessoas que eu nunca imaginei. E no início ali você precisa fazer isso, né? Você tem que fazer essa troca, conhecer, porque você não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Mas eu não tinha feito nenhuma publicidade grande ainda. Então eu falei, mano, BBB veio, foi legal participar, mas não vai mudar minha vida. Até que aparece a Brahma na minha vida, e foi a grande publicidade que eu fiz e que, né, mudou a minha visão em cima do. Eu não tenho que estar em todos os lugares que me chamam, sabe? As pessoas têm que querer te ver, cara. A pessoa tem que sentir falta de você. E eu nunca fui um cara de ser muito oferecido. Então, como muita gente na internet faz, de querer forçar uma aproximação, eu sempre fui mais na minha. Então, eu sempre gostei de ir nas pessoas que sempre me deram valor. Quando eu saí do Big Brother, e isso aí foi logo nos primeiros dias, né?
a primeira coisa que eu fiz foi ir na CFP9 treinar na Casa Shopping com o Total. Neto, fazer uma aula do Pedro Marcos. No final de semana, eu fui lá na Barrinha ver o Marcos e a Sami. Total. Então, tipo assim, meu pai e minha mãe sempre, assim como eles me instruíram muito até eu chegar na CFP9, me dando conselhos e mandando seguir meus princípios básicos ali do que eles me ensinaram, eles pegaram no meu pé depois do Big Brother. Sabe? Porque é um mundo ilusório, cara. As pessoas não gostam de você. É um ou Sim. outro ali que viraram realmente seus amigos, que querem seu bem, que vão te chamar, pô, vem aqui jantar. Que não vai ser só o dia que vai te chamar pra putaria, que vai ter 50 Aham. mulheres, 50 homens, enfim. E aí foi aonde eu, cara, vou manter meu pé no chão. Qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou pra Conduru, porque Conduru faz eu me reconectar muito com as minhas raízes Raízes. ali, com os meus momentos, isso. Então, o que aconteceu foi, apareceram sim muitas propostas, só que eu preferi tentar evoluir profissionalmente nesse meio de publicidade e propaganda e preferi ficar mais na minha, manter a sua imagem, porque pô, você aparece bêbado num dia, aí você aparece bebendo no outro, aí você aparece numa lancha com fulano. E, pô, peraí, o trabalho, sabe? E você postar que você se cuida, e você postar que você tá fazendo um curso de inglês, que você tá querendo evoluir, que você quer melhorar, um curso de teatro. Então, foi aonde eu falei, opa, peraí, pisa no freio e mantém as amizades que realmente se preocupam com você, cara. Então, hoje eu tenho amizade com o Gabigol, tenho amizade com a Arrasca, tipo assim, são os caras que, independente de balada, pô, vamos jantar, entendeu? Meus amigos da CFP9, Bruno, Lobão, Davi, Abi, são pessoas que vêm aqui na minha casa diariamente. Minha família estava aqui, eles estavam aqui com os meus pais, o Bruno e a Abi, sabe? Que Então, legal. eu, Arthur, prefiro e preciso me manter próximo das pessoas que estavam na minha vida. Porque é muito fácil você ficar deslumbrado, você olhar no seu Instagram, você poder ter a garota que você quiser, Óbvio. que a pessoa tá te mandando uma mensagem, 1000 caras te mandando mensagem, querendo ser seu brother de CrossFit, quando na verdade, antigamente os caras não queriam treinar comigo na box, cara. É. Então agora não. Agora é Eu você lá e lembro, eu aqui com a minha amiguinho, galera. não esqueci. Total. E você lembra É qual foi o isso. máximo que você chegou a atingir de peso aí nesse momento mais difícil? Quanto? Cara, eu cheguei a 115 quilos. Caralho, gente. Caraca. E aí, gente, E até, pensa, tipo, ele entrou com 100 quilos, mas com 7% Músculo. de gordura. Ele tá falando de 115, que eu vou chutar aí na casa dos 25, 30. É tipo barriga, né, Piccoli? é isso, cara. E é uma coisa que me pega muito. Tipo assim, até questão de ficar emocionado mesmo, porque sou canceriano, primeiro, o Marcos sabe bem que eu era muito chorão, eu chorava na reunião, ele brigando com a gente, eu chorava. Então, Tá isso me tudo bem, que pegava todo muito. mundo aqui é chorão. Aí, ó, tá todo mundo em casa. Aquele, pô, a imersão que teve na barrinha, cara. Todo Nossa, mundo tá louco. chorando, se Aquilo lá Foi só abraçando. choro. Aquilo lá foi só chororô. Até o JP chorou, pô. Todo mundo chorou, ele chorou todo mundo. E, cara, eu fui fazer um exame que o médico pediu e eu tava com minha glicose muito alta e eu tava com gordura no fígado. Caralho. E aí foi aonde acendeu esse alerta, né? Foi esse ano, cara, agora início de fevereiro. Ele falou, irmão, até o Diogo, né, que era aluno nosso Uhum. lá também, ele chegou e falou, cara, você precisa se cuidar, velho. Eu não tô mais falando de estética, não tô falando de shape, eu tô falando de você, Arthur, sua saúde, velho. Você não tá bem. E isso tava afetando muito meu psicológico também. Aí eu fui e comecei. Falei, cara, eu tô com 115 quilos. O Marcos acertou quase. Eu tava com quase 20, eu tava com 19,8 de gordura, só que minha gordura era totalmente visceral. Era muito concentrada na região abdominal. Então minha relação cintura-quadril ali já tava, tipo, absurda. Já tava, né, me deixando ali triste, mal, pelo que eu já vivi. E aí eu comecei a me cuidar novamente, cara. E hoje, depois de começar no início de fevereiro, março, abril, vai dar 2 meses ainda. Sim. Então, em 2 meses aí, treinando de segunda a sábado, às vezes jogando meu futebol no domingo, hoje eu tenho 97 quilos. Então eu perdi Ai, que aí bom, 18 Piccoli. quilos, cara, Caraca, que maneiro. Pô, nesse período. que irado ver isso. Piccoli, era isso que eu queria trocar de ideia com você. Queria receber você, porque você é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa, continua sendo. É o que você falou. Eu, por ter lidado com muito artista, ter conversado com muita gente, no João também, no desenvolver dessa carreira, eu fui sempre igual a você. Eu nunca fui uma pessoa deslumbrada. E eu sempre. Acho que isso que fez a gente ser diferente. Eu sempre vi a pessoa pelo que ela era.
Se fosse Cláudia Raia, Glória Maria, Chay Suede, Bruno Gagliasso, Giovanni Elbank, não interessava. Eu estava ali com um propósito, o tratamento era o mesmo, e o tratamento ao meu aluno seria o mesmo, as regras impostas, todo mundo que me conhece sabe, eu sempre cobrei de todas essas pessoas, nunca houve um sistema de permuta, porque isso não cabia na minha cabeça, tipo, não, valorize o meu trabalho, e eu vou te dar um trabalho legal. E ver você crescer, ir atrás do seu sonho, tá de novo conectado com a sua saúde, com o seu propósito, me deixa muito feliz. E eu quero agradecer de coração por você ter tirado esse tempo e continuado sendo o mesmo Arthur Piccoli, que chegou um dia todo assustado lá dentro da CFP9. Eu vejo o mesmo rostinho, a mesma cara. Pô, tá louco, cara. Eu tenho dois momentos que me pegaram muito na CFP9 que eu preciso externar isso aqui e deixar pra vocês, porque são dois momentos que me mostram mesmo que a CFP9 mudou realmente minha vida e que não é só um marketing de vocês. Quando eu tinha feito aula de teatro, eu tinha apresentado, eu fui uma árvore, porque a árvore não precisava falar nada, porque eu era tímido, eu não conseguia ficar falando. E aí o Caio, todo mundo muito bem, Leal, Stephanie, e eu falei, meu Deus do céu, o Rodrigo com snatch de 250 aqui, eu falei, meu Deus, fodeu, ninguém vai gostar de mim aqui, eu vou embora amanhã. Eu pedi pro meu pai comprar minha passagem para poder ir embora, porque eu não queria mais fazer o teste, enfim. Entro na salinha, Samantha conversa comigo, tal, aí a gente vai embora para casa e a resposta foi numa call, né? Uma chamadinha de vídeo, e aí ela chega para mim e fala, cara, você vem para a CFP9 daqui a 6 meses, trabalha, estuda, se prepara e agradece ao seu pai e à sua mãe porque eu tô te contratando pela educação que eles te deram. Isso aí foi o que eu escutei da Samantha. Porque eu era uma merda. Ela mandava eu fazer um pull-up, cara, eu ficava de cabeça para baixo na parede. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sabia dar aula. Eu fui o único que não puxou momento nenhum da aula quando a gente teve que puxar a aula. Eu deixei o Matheus e a Stephanie, que era meu trio, puxando a aula e eu fiquei lá só de bobeira, porque eu não sabia o que fazer. Sabe, esse foi um momento que me pegou muito. E foi nessa reunião com a Sami que eu falei, Samantha, você pode ter certeza que eu só saio da CFP9 se for para ir pro Big Brother ou para trabalhar no Flamengo. E aí foi o que aconteceu. Eu saí da CFP9, fui pro Big Brother, trabalhei no Flamengo e hoje eu reapareço na CFP9 aí, às vezes como aluno, para poder sentir ali, né, e ver as minhas raízes. E um outro momento que eu tenho que agradecer muito, que é um momento que eu não esqueço mesmo, é uma coisa que me pega e eu tenho guardado até hoje, aquele Metcon verde, limão fluorescente com cinza, que foi meu primeiro Metcon, cara, que eu lembro até hoje, eu tava dando aula com aquelas roupas ridículas que eu tinha, e aí o Marcos me chamou, falou, cara, me deu uma sacola, e aí na hora que eu abro a sacola, meu primeiro uniforme da CFP9, que não tinha nem nome de professor, mas era uma camisa cinza da CFP9, uma bermuda preta da CFP9 e um par de tênis ali laranja, que eu tenho foto no Instagram, que eu tenho guardado, inclusive, esse tênis aqui comigo, porque ali pra mim eu falei, pô, eles realmente se preocuparam comigo, eles realmente me querem com eles, e uma coisa que eu tenho no meu coração, cara, é a minha gratidão. Isso aí, eu posso estar bem de vida, eu posso estar mal de vida, que eu puder fazer pelas pessoas que fizeram por mim, direta ou indiretamente, eu vou estar sempre fazendo, e é por isso que hoje eu não consigo entrar numa outra box de CrossFit. Primeiro que eu sou grato a vocês, e segundo que o padrão, cara, o sarrafo é muito alto da CFP9. Pô, obrigado pelas suas palavras. As outras têm que brigar muito pra chegar. As outras têm que brigar muito pra chegar, não dá. Piccoli, brigadão. Obrigado por esse carinho. Amo você é um cara especial. E se você gostou desse episódio, junto aí com o Piccolindo, dá like, compartilha, e a gente se vê em breve, num próximo momento. Fui, galera! Valeu!